Conseguir suportar os sintomas de abstinência e saber lidar com a compulsão na primeira fase da recuperação são situações muito difíceis para a pessoa que é dependente de álcool ou de outras drogas. No vídeo de hoje você vai saber como enfrentar essas dificuldades, se você está passando por elas ou se você está pensando em parar de beber ou de usar outra substância. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Quando a pessoa para de usar qualquer substância da qual ela é dependente, ela vai passar por dois processos: o da abstinência e da compulsão, que são essas mesmas condições que levam a pessoa ao uso, junto com o desejo da recompensa imediata ou do prazer imediato. Com todo o sistema de recompensa alterado devido ao uso de substância, quando ele para com o uso, o cérebro não quer parar, porque já se habituou a grandes quantidades de dopamina, que é a substância aumentada pelo uso do álcool e de outras drogas, e que causa a sensação de prazer. Então, o cérebro reage com sintomas de abstinência, que é, digamos assim, o efeito rebote da droga no cérebro. Outro ponto importante: o indivíduo parou com o uso, mas o desejo pela substância não vai desaparecer no passe de mágica. Ele vai parar e a compulsão vai aumentar, porque o nível de ansiedade da pessoa está muito alto devido à situação, e em que naquele momento ele não tem a menor condição de lidar, que é ficar sem uso da substância de sua preferência. Porque se fosse apenas parar com o uso, seria tudo muito simples. Parou de usar, não sente mais vontade e está tudo bem. Mesmo que tivesse que lidar só com sintomas de abstinência, este seria o menor problema, porque vai passar. Vai ficar mal por uns dias e depois vai ficar bem. Mas o grande problema é que a compulsão continua junto com os sintomas de abstinência. E depois que os sintomas de abstinência passam, a compulsão permanece. E antes que você me pergunte quanto tempo dura a compulsão, isso vai depender de vários fatores. Tem pessoas que ficam um mês na compulsão e não sente mais. Mas tem outras pessoas que depois de um ano continuam com compulsão. E pior, a compulsão dela migrou para outras áreas. A compulsão alimentar, a compulsão para as compras, para o sexo, para a pornografia, para os jogos e outras compulsões. Em alguns casos, a pessoa nem se dá conta que trocou de compulsão, mesmo sofrendo todos os prejuízos de sua compulsão. O indivíduo parou de usar, mas continua doente. Seu corpo está doente, a sua mente está doente, seu comportamento está doente, sua personalidade está doente. Deu para perceber que o problema não é apenas tirar droga, mas é necessário começar a mudar toda a estrutura da própria vida, para aos poucos ir mudando todo o restante que faz parte da sua vida. O primeiro passo, é claro, que é parar com o uso. Mas já sabemos que apenas isso não vai resolver o problema, porque voltar a usar é a coisa mais fácil que tem e mais rápido. Basta dar uma vontade, que pode acontecer, se você não tomar a decisão de parar de usar e mudar praticamente tudo em sua vida. Porque tudo que tem em você, tudo que há em você, tem um funcionamento do dependente químico. Os pensamentos, os sentimentos, a fala, o comportamento, as amizades, os lugares que você frequentava, os dias e os horários, todo o seu funcionamento mental e comportamental estão direcionados para o consumo de substância. Porque precisa ter a determinação da mudança. Porque senão entra na automanipulação, se enganando que não está mais usando, que já está bom demais, e migra a sua compulsão para as outras áreas que eu já falei. Para mudar, primeiro precisa reconhecer a própria doença e como está vivendo esta doença. Alguns se acostumam com a doença e aprendem a conviver com ela como parte da sua vida. Não quer mais lutar. Diz para si mesmo que não quer parar, que não consegue viver sem a droga. Preciso lhe dizer, se este for o seu caso, que é possível viver sem a droga. E ainda mais, ser feliz sem usar droga. Eu escuto isso sempre de pessoas que estão em recuperação. É possível parar de usar. Não importa em qual estado e estágio da doença você está. Eu já ouvi relatos de casos que pareciam impossíveis de uma recuperação. E, no entanto, a pessoa vive hoje sóbria e com uma qualidade de vida, mas tem que passar pelo processo de entrar em recuperação.
Eu falei sobre dois pontos importantes do processo de recuperação, que são os sintomas de abstinência e a compulsão. Mas para uma pessoa que é dependente, existe todo um contexto e várias razões para a pessoa permanecer no uso de substância, mesmo isso lhe causando grande sofrimento. A dependência química é uma doença muito complexa, por isso a importância de buscar ajuda profissional, médica, psicológica, ajuda de grupos de apoio. Se você perceber que a sua compulsão está migrando para outras áreas de sua vida, não deixe de se levar pela compulsão, porque você vai estar criando mais um grande problema para você. Muitos dependentes, antes de entrarem em recuperação, migraram para várias outras drogas, como se estivesse buscando uma que ele tivesse controle de usar. Isso em alguns casos. Outros migram para outras substâncias buscando sensações diferentes, porque a sua droga de uso já não faz mais efeito. Quando param de usar, repetem o mesmo comportamento doentio da dependência química. Algumas pessoas podem até pensar: pelo menos o que eu faço hoje não prejudica a minha família ou a minha família não se envergonha. É uma compulsão mais fácil de esconder. O que você precisa entender é que, assim como aconteceu com a droga, vai acontecer com a outra compulsão. No início, você também tinha um controle de sua compulsão. Usava ocasionalmente, depois passou a usar a cada 15 dias, depois passou a usar nos finais de semana, até chegar ao uso diariamente ou quase que diariamente, até perder o controle total de sua vida. A mudança tem que ser sem substituição. Se você mantém o mesmo padrão da adicção, mesmo que a sua compulsão esteja na comida, a possibilidade de uma recaída é muito grande. Enquanto você estava no uso, você tinha suas crenças, os seus valores, atitudes e comportamentos doentios. Agora você precisa trabalhar para se livrar de tudo isso. E talvez reencontrar aquela pessoa que você era antes do uso de substância. E resgatar todos os seus traços de personalidade antes do uso. Porque não adianta parar de usar e continuar o mesmo. Grosseiro, arrogante, tratando mal as pessoas, os familiares. Embora eu saiba que nem todos tratam mal os familiares. Mas sem nenhuma mudança no comportamento, em Alcoólicos Anônimos chamam isso de comportamento de bêbado seco. Porque ele age da mesma maneira quando estava no uso, apenas não está usando a substância. Entrar em recuperação é necessário o autoconhecimento. Entender a sua relação com a substância. Qual o papel dela na sua vida? Entender todo o sentido da doença em sua vida e ressignificar tudo o que tem vivido no uso de drogas. Na psicoterapia é possível trabalhar tudo que é do indivíduo que o leva a buscar o uso de drogas. O que as compulsões preenchem sua vida, porque a necessidade do prazer imediato. Todos sabemos que a dependência química causa este funcionamento, mas tem tudo isso do próprio indivíduo no uso. O autoconhecimento é a parte subjetiva da recuperação, mas é necessário também a prática. Precisa sair do comodismo e agir como adulto, procurar ajuda profissional, de psicólogo, de médico. Tem pessoas que é contra tomar medicação. E além da dependência química, ele tem a depressão e o transtorno de ansiedade. Essas pessoas, quando não são tratadas, vivem recaindo e outras nem chegam a recair. Passa apenas um mês, um período curto sem usar, volta ao uso e começa tudo novamente. Você também pode procurar o CAPS de sua cidade e buscar ajuda. Você pode participar de grupos de AA ou NA. O importante é que você mude os seus hábitos e crie uma nova rotina. Isso ajuda o seu cérebro a quebrar um pouco a compulsão. Faça atividades físicas, que também lhe ajuda a manter a produção de substâncias no cérebro e diminuir a ansiedade, lhe dando uma sensação de bem-estar. Mude os seus ciclos de amigos e tenha uma alimentação saudável com horários regulares. Isso também vale para o sono. Eu escuto sempre familiares dizendo que o dependente saiu da internação e passa o dia inteiro trancado no quarto. Passa metade da noite assistindo televisão ou no celular e metade do dia dormindo. Ou seja, o funcionamento da adicção continua o mesmo. Se você não mudar os seus hábitos, não criar uma nova rotina e mudar tudo o que eu acabei de falar, você vai estar alimentando o seu cérebro para ele voltar ao uso.
Recuperação é você entrar em ação para recuperar o controle da sua vida. E agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.